A paz do nosso Senhor Jesus a todos meus queridos e amados irmãos. Irmãos, vou trazer uma mensagem aqui de reflexão à nossa vida. Eu peço para que os irmãos, quando eu trouxer alguma mensagem, eu vou estar pedindo para que vocês peguem a Bíblia de vocês e que vocês possam estar examinando a palavra de Deus junto comigo, né? Então assim, nós vamos fazer uma leitura da palavra para nós poder meditar, irmãos, porque estava aí vasculhando vários canais, principalmente o canal aí, né, sensacionalista, que não está preocupado com alma, não está preocupado com transformação, porque, irmãos, a palavra de Deus, ela é transformadora, ela é para transformar a tua vida, ela é para transformar a vida daqueles que ouvem. A palavra de Deus não é feita um espetáculo, um circo, ou simplesmente, como eles dizem, denúncias. Não é só feito de denúncia. A palavra de Deus, ela é um instrumento de converter almas e desmascarar aqueles que estão andando, né, ao contrário da palavra de Deus, que estão falsificando o evangelho. Então, se combate heresia, se combate falsa profecia e falsos ensinamentos, com a própria palavra de Deus. Então assim, o que eu quero frisar aqui é sobre não estou aqui dizendo que a revelação que essa pastora, né, suposta pastora Nadia teve, é de Deus, porque de Deus não é, porque ela dizer que foi arrebatada no inferno já é uma heresia muito grande. Ela cai em descrédito, ela cai em chacota por causa desse tipo de espetáculo. Agora, se ela entrasse dentro da Bíblia e dissesse, não, essas pessoas, elas podem sim estar lá no inferno, que elas morreram nesse pecado, nesse, naquele, porque a Bíblia, ela seleciona os que entram no céu, ela seleciona o que você pode fazer e não deve fazer para não perecer na condenação eterna. Não é eu que vou aqui e vou acusar ninguém, determinar que alguém vai para o inferno, mas a própria Bíblia. Então assim, se ela extraísse da Bíblia, né, seria mais produtivo, e aquele que levantasse para fazer chacota ou para pegar um caminho largo, para pregar um caminho de facilidade, que tudo pobre venha como está e viva da sua maneira, coisa que a Bíblia não ensina dessa forma, porque os exemplos da palavra de Deus, como Paulo, né, que foi transformada a sua vida, foi uma guinada, uma mudança. Aquele que era perseguidor passou a ser perseguido, porque ele mudou de caráter, ele mudou a forma que ele enxergava o próprio evangelho, da maneira que ele enxergava os próprios cristãos, foi revolucionário na sua vida de mudança. Então essa mudança, irmãos, é na nossa vida em todas as áreas. Então assim, e tem um aí que diz que é defensor do evangelho, né? O tal do Eric Ribeiro, ele simplesmente ele presta um desserviço ao evangelho, porque a partir do momento ele vem, né, uma live, lançar pérolas de porcos para as pessoas, ele acaba contaminando, ele acaba sendo conivente com essas pessoas estar estacionadas numa área de conforto da sua carne. Ele diz dessa forma que, né, ele replica, né, devia replicar a profecia dentro da palavra, dizer, não, ela ter ido para o inferno, isso é uma heresia, isso ela está pecando, isso ela está errando em Deus, mas que se eles morreram nesse estágio de pecado, eles estão sim no inferno. Agora o cara vem ficar em cima do muro para agradar aos torianos, para agradar, né, as massas. Isso não se deve fazer, irmãos. Não é porque é famoso, porque é artista, que é isso e aquilo, que nós não devemos falar a verdade. Porque hoje nós estamos vendo um evangelho muito podre, um evangelho moderno, um evangelho que não se pode pregar a verdade. Não se pode falar o que está na Bíblia. E nós vamos mostrar aqui dentro da Bíblia. Eu vou citar essas pessoas que ela citou e vou colocar uma colocação da Bíblia sobre essas pessoas. Se elas morreram na condição que está aqui, de acordo com a Bíblia, eles não entram no céu.
E só existe dois caminhos: a vida eterna e a condenação eterna. Então, se ele se encaixa em algum requisito desse para ser barrado de entrar na glória de Deus, eles não entram. Não é eu que estou dizendo, é Deus. É Deus, e a sua palavra passa os céus e passa a terra. A minha palavra tem que ser cumprida. Ela vai ser cumprida, você querendo ou não. Aí diz assim, aí ele vem com um discurso todo polido, todo politicamente correto. Ah, imagine se eu tenho um filho, se você tem um filho e vê uma pessoa e diz que ele está no inferno. Ué, se ele morreu nas drogas, ele está no inferno. Se a mãe, ela tem o entendimento da palavra de Deus, se ela ama Deus acima de todas as coisas, ela vai reconhecer e dizer, realmente, o meu filho nunca quis saber de Deus. Existe, eu pregava o caminho para ele. Ele sabia que tinha um Salvador. Ele sabia que tinha um destino a ser traçado na sua vida. Ele escolheu entre Cristo e o mundo. Ele escolheu entre o céu e o inferno. Então morreu nas drogas, foi para o inferno. Então é dessa maneira. Pessoa que tem conhecimento, pessoa que sabe do amor de Deus por mim, por você, entende os caminhos do Senhor, porque Deus mandou o seu unigênito Filho Jesus Cristo aqui nessa terra, não para morrer em vão, irmãos. Ele veio abrir uma porta de salvação para você. Agora, você rejeita essa porta e você vai querer extrair, colocar essa pessoa a todo custo no céu, mesmo que ela esteja na droga, no álcool, na bebida, na mentira, no engano. Não, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Mesmo que seja mãe qual for, ela vai entender, porque a própria palavra de Deus diz dessa forma. Nós não devemos amar o pai, a mãe. Claro que nós temos que ter um amor fraterno, mas não amar a ponto de querer questionar Deus. Ah, por que ele não entrou? Não entrou porque ele não quis, porque é decisão de cada um. Então, em 6 de 1 aos Coríntios, do versículo 9 diz assim: não sabei que os injustos não é do reino do céu, os que praticam injustiça. E esse tipo de evangelho que esse Eric prega não é um evangelho de justiça, não é um evangelho que vem com uma palavra que traz a justiça de Deus. Ele está pregando um evangelho de injustiça, um evangelho que não tem renúncia, um evangelho que não tem verdade, um evangelho que não confronta o pecado, que não confronta aquele que precisa de uma direção, que precisa ser dirigido não por mim, não pela minha autoridade, não pelo meu ensino, mas pela palavra. Somente, passa um pano, coloca debaixo do tapete toda a sujeira e mostra somente aquilo que a sua carne, almeja. Então assim, aqui diz assim: não sabeis que o injusto não há de herdar o reino do céu? Não erreis nem os devassos imoral, o que pratica, o que vive na imoralidade, o que vive desenfreado nesse mundo maligno, esses devassos, a que a Bíblia diz que não entram no céu. Então, se esses que a pastora Nadir citou se encaixa nessa passagem, cometia injustiça, era devasso, vivia na imoralidade, tanto sexual, tanto na libertinagem, de todos os sentidos, de todas as suas áreas, não entra no céu. Não é aqui, eu não estou aqui justificando a profecia da carne, o sonho e visão fabuloso que ela cria para em torno dela vir toda uma polêmica e todo engajamento. Isso é um erro gravíssimo que acontece esse tipo de coisa. Mas no sentido de Bíblia, se isso se encaixa na vida do Kevin, se encaixa na vida do Paulo Gustavo ou de qualquer um, eles não entram no céu. Então a palavra de Deus diz assim: os idólatras. Se, por exemplo, um idólatra, ele morre na sua prática, na idolatria, ele não vê a face de Deus. Isso é bíblico. A palavra de Deus também diz assim, os idólatras. Idolatria não é só adorar a imagem. Aqueles que dizem que tem ídolos gospel, ídolos sertanejos, ídolos da música pop, ídolos artista. Então isso é um tipo de ídolos de carne e osso, que se você morrer adorando esse tipo de coisa, você não verá a face de Deus. E ídolos de imagem, ídolos de futebol. Tem muitos pastores que vestem camiseta de time de futebol. Time de futebol é a maior sujeira.
né? Você pode ver que time de futebol xinga a mãe, xinga isso, xinga aquilo. E tem gente que diz que é o time do seu coração. Coloca o seu coração num time de futebol. Isso, irmãos, Deus não divide a glória dele com jogador de futebol, com time de futebol, com taça, com isso aqui. Deus não divide. Então a pessoa que morre num estágio de idolatria desse nível, sem se converter, sem se arrepender, sem rever os seus conceitos, de dizer, se a pessoa se confessa cristão, então ele tem que viver para Cristo. Ele tem que amar a Cristo. Ele tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Então, se a pessoa morre no estágio de idolatria, ele não vê a face de Deus. Não é eu que estou colocando peste em ninguém. Agora, se um desses que foi citado, ou qualquer um que se encaixe aqui, ele não entra no céu. Ele diz assim, os idólatras, nem os adúlteros. Na questão desse funkeiro, segundo os testemunhos, segundo a própria esposa, segundo a própria mãe, ele estava no hotel, estava, né, com uma mulher no andar de cima, cometendo o quê? O que ele estava fazendo com essa mulher? Adultério. Ele caiu de lá, naquele lugar lá, e veio a óbito, no mesmo lugar, né, que estava em pecado. Agora, vai querer colocar esse cidadão no céu? De forma nenhuma, irmãos. Nem eu estou aqui para colocar ele no céu e nem para colocar no inferno. Apenas coloco, encaixo ele aqui nessa palavra que está dizendo assim, que os idólatras, que os adúlteros, nem os afeminados, o sodomita. Nós temos que falar a real. O sodomita não vê a face de Deus. Todo sodomita que morre não vai para o céu. Os afeminados. Não é eu que estou colocando aqui eles no inferno. Aqui no céu é a palavra de Deus, é as regras de Deus, é as leis de Deus que diz que os imorais, os impuros, não entram no céu. Os que praticam esse ato, os afeminados, que casa tanto mulher com mulher e homem com homem, que é contra a natureza de Deus, porque Deus fez macho e fêmea. Não adianta você querer, né, mudar o curso que Deus fez. E ninguém é obrigado a te obrigar a praticar, a viver sem você querer o que a palavra de Deus ensina. Mas também Deus não é obrigado a colocar no céu esse tipo de pessoa, idólatra, afeminada. Deus não é obrigado. É simples assim. Se você quer viver a sua vida da maneira que você quer na terra, viva. Mas Deus tem as suas regras, Deus tem os seus preceitos, Deus tem as suas leis e vão ser cumpridas. Doa a quem doer. E nós temos aqui que realizar, né, a vontade de Deus, falando do que Deus permite, do que Deus quer que nós façamos, em benefício do reino do céu, em benefício da nossa alma, em benefício da nossa espiritualidade, para naquele grande dia nós ver a face de Deus. Então aqui diz assim, os ladrões, aqueles que roubam. Fala muito de pastores que roubam, eles vão para o inferno, de acordo com a palavra de Deus. Se eles estão usando da palavra de Deus de má fé para se enriquecer ilicitamente, essa palavra cai no colo. Se Valdemiro enriqueceu ilegalmente, se todos esses pastores aí que estão milionários em condomínio e muitas das vezes não supra a necessidade da viúva e do órfão, dos pobres, vive as suas riquezas, os seus luxos, às custas da palavra de Deus, se eles se encaixar nessa palavra, eles não entram no céu. Eles não verão a face de Deus. Os ladrões, os bêbados, os maldizentos, os que lançam maldição em todo mundo, os que falam pelo cotovelo, aqueles que reclamam de tudo, que se maldizem por tudo, não vê no fundo do tudo uma luz, não vê a luz que Deus oferece para a sua vida, mas vive maldizendo. Essas pessoas também não verão a face de Deus. Aqui diz os roubarão, os roubadores. Aí diz aqui no final assim, isso é do capítulo 6 de 1 Coríntios. Os não herdarão o reino de Deus. Quer dizer que todos esses que foram citados, os idólatras, os adúlteros, os afeminados, os ladrões, os bêbados, os maldizentos, não herdarão o reino de Deus. E aquele que alguns têm sido lavado. Quer dizer que se você foi lavado, essas práticas você tem que deixar para trás.
Se você foi batizado, se você foi um convertido, você tem que deixar o adultério para trás. Você tem que deixar a idolatria para trás. Você tem que deixar o homossexualismo para trás. Você tem que deixar a mentira para trás. Porque aqui diz assim, quando você é lavado, as velhas obras do homem fica lá. Aí você nasce uma nova criatura. É uma nova vida. Então, para encerrar, irmãos, para não ficar só aqui nesse versículo, porque assim, o que eu tenho visto em muitos canais, passando pano desse tipo de situação, o que acaba acontecendo? Acaba influenciando as pessoas. Acaba influenciando as pessoas a ficar num estágio de conforto. Ah, se aquele artista pôde fazer isso, pôde viver a sua vida assim, por que eu não posso? Se ele entrou no céu, por que eu não posso? Então é um desserviço que essas pessoas estão prestando. É hora de pregar uma palavra sólida. É hora de pegar uma palavra verdadeira para converter almas, para transformar. Aí muitos podem dizer, mas como ele mesmo fala aí, né? No canal dele, é doutrina do homem, ensinamento do homem, eu não faço ninguém. Meu amigo, isso aqui não é doutrina minha, não é ensinamento meu. Isso aqui é a palavra toda inspirada e revelada por Deus. Se você não colocar esses preceitos na sua vida, você não verá a face de Deus. Não adianta bater o pé, não adianta querer viver o evangelho da forma que você acha, da forma que você quer. Não, é da forma que Deus quer. É da forma que a palavra de Deus ensina, porque ela é um manual de vida eterna, de sobrevivência nesse mundo. Aqui no capítulo 22 de Apocalipse diz assim, ficarão de fora os cães. Em 53 de Isaías fala que haveria pastores cangulosos, que quanto mais riquezas ele adquirisse, mais riqueza eles iam querer ter. Não ia virar um ciclo, ia virar uma bola de neve. Nunca estariam satisfeitos. Então, esses cães são os pastores que engordam às custas da lã, às custas do benefício financeiro das ovelhas. Eles também não entrarão no céu. Eles não verão a face de Deus. Esses são os cães, os feiticeiros, os que praticam macumba, os que praticam magia, né, o tarô, o signo, né, os videntes, aqueles que dizem, né, ter poderes mágicos de magia, não verão a face de Deus. Então nós temos, irmãos, que pregar claramente. E diz assim, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer um que cometa a mentira. Todos esses requisitos aqui te barra de entrar no céu. Se isso se encaixa na tua vida, cuidado, é um alerta para você. É um despertar para que você, a partir de hoje, comece a rever os teus caminhos, as tuas atitudes, da forma que você vive diante de Deus. Que você pode estar correndo risco de vida eterna, de perecer na condenação eterna. Aí diz assim, e qualquer um que cometa mentira e ame a mentira. Aquele que pensa que está mentindo em nome de Deus, só por estar falando de Deus, está fazendo uma boa coisa, cuidado, cidadão. Cuidado que você, né, se encaixa aqui. Porque Deus, ele é verdade. Você tem que falar a verdade, doa quem doer. Você não tem que mentir em nome de Deus. Não, estou fazendo uma mentirinha, estou mentindo aqui para, né, convencer essa pessoa aqui e tal. Deus não está no meio de meias verdade. Deus é verdade. Não existe meio termo com Deus. A palavra de Deus diz que é sim, sim, não, não. Ou você entra no céu ou não. Ele fala na sua palavra que o que passa de sim, dizer sim ou não, eu ficar em cima do muro, meio termo, é procedência maligna. É o espírito contrário. Então é isso, irmãos. Essa é a mensagem. Então, se não só esses artistas que foram citados, mas todos que já partiram, como Michael Jackson, como o Maradona, como todos esses artistas que já partiram, se eles partiram nesse estágio, se eles partiram, né, com esses preceitos sobre as suas vidas, em que a Bíblia relata que não herdarão o céu, não herdarão o céu, não entram no céu. Agora eu vou vir aqui fazer, vou fazer sensacionalismo para agradar as pessoas que vivem nessa prática. Não, de maneira nenhuma. Eu tenho que vir e dizer, se converta, se transforme, mude a sua vida.
Mude, né, os seus preceitos, os seus conceitos, porque diante de Deus o julgamento será sem misericórdia. Por enquanto está tendo misericórdia. Você que está no adultério, você que está na idolatria, você que está na feitiçaria, você que é afeminado, você tem uma chance. A tua chance é hoje de você rever os teus conceitos, pedir força a Deus, pedir perdão a Deus e amanhã ser um novo dia. E se você partir, você se arrependendo do que você fez, você entra no céu. Mas se você viveu na prática desse pecado e morrer hoje, o inferno te espera. Isso é bíblico, está na Bíblia. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo.